A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Rogo ao Senhor Jesus Cristo que todos vocês estejam bem, debaixo da santa e bendita paz de nosso Senhor. Vocês todos possam ter um domingo de adoração. Alguns já participaram dos seus cultos, já estão nas suas casas, já estão voltando para os seus aconchegos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Hoje eu tenho uma palavra muito especial sobre duas mulheres muitíssimo importantes na Bíblia, que são Sara e Agar. Sara e Agar. O texto que envolve toda a história dessas duas mulheres está desde o capítulo 16. Desde o capítulo 16 até o capítulo 21. Mas continua depois na história de Ismael e na história de Isaac. Na história de Ismael e na história de Isaac. Quero saudar os amigos que estão já presentes, entrando aqui nesta classe. Duas mulheres, dois destinos. No texto de Gênesis capítulo 16, começa essa trama, essa história extraordinária sobre Sara e sobre Agar. E eu quero falar mais sobre Agar, que poucas pessoas tratam deste assunto. Quero saudar meu amigo Tiago, quero também saudar meu irmão Gustavo Oliveira, todos os demais que estão presentes aí conosco. Que Deus os abençoe. Vamos então ao texto, capítulo 16, versículo 1. Já vou voltar um minutinho só. Eu quero colocar alguma coisa para apoiar a Bíblia aqui. Quero aproveitar para ensinar para vocês a coleção completa da Teologia Latina de Nelson, que está à sua disposição e a um preço acessível para você. Se você for comprar, cada um deles são R$135, mas eu estou fazendo uma promoção muito especial para que vocês possam ter toda a coleção. Também o mapa teológico, nosso mapa teológico, que tem sido uma bênção para milhares de pessoas que têm estudado de maneira profunda a palavra de Deus. Também a Bíblia que eu uso, que eu utilizo, que é a versão missionária, também a Bíblia Agenda e também a Bíblia, a Bible Chronos, que eu ainda tenho algumas comigo. Espero que vocês possam usufruir desta classe de hoje. O texto é tremendo. Capítulo 16. Deixa eu ver se tem que saudar mais algumas pessoas. João Carlos Alves, Davi Pereira da Silva, Pai do Senhor. Rafael Melo, Pai do Senhor Jesus, seja convosco aí. Bem, Kim Amaral, meu grande amigo. Kim Amaral, Gustavo Oliveira, Anete de Nelson, Tiago Freitas, mais uma vez saudando a vocês que têm fome e sede da palavra. Vamos então, o tema de hoje é duas mulheres, dois destinos. Primeiro, capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, você pode observar que ela não estava ainda com o seu nome mudado, ainda estava com o seu nome antigo, que representa o nome
da nova não nascida, da mulher não nascida. Deixa eu ver mais aqui. Tem aqui mais pessoas. Deus abençoe. Pastor Pablo de Assis, entre em contato comigo. Que Amaral, eu preciso falar com você. Que Deus abençoe, entre em contato comigo. Deus abençoe vocês. Vamos então, definitivamente, ao texto para nós entrarmos na palavra. Capítulo 16, verso 1, ora Sarai. Ora, Sarai, mulher de Abraão, Abraão vivia numa situação muito difícil com Sara. Abraão era um fleumático e Sara era uma sanguínea colérica. Essa era uma mulher que realmente ele tinha muita dificuldade para conviver com ela e ela também, com ele, por causa da sua morosidade. A palavra Sarai, com I, representa contenciosa, aquela que contende, que responde, está sempre arranjando problema, arranjando confusão, contenciosa, Sarai, com Izinho. Depois Deus vai mudar a história de Abraão, mudar o seu nome por causa da circuncisão. E Deus vai fazer uma circuncisão emocional em Sara, tirando o seu I de contenciosa, e também mudando o nome de Abraão. No capítulo 19 nós temos essa mudança radical que houve ali na vida. E o Senhor Adonai estava ali com eles. No capítulo... quando ele institui a circuncisão, deixa eu só mostrar para vocês isso aqui, vocês têm essa informação é muito importante. Capítulo 16, verso 1, vamos. E ela tinha uma serva egípcia, veja bem de onde ela era, e o seu nome era Agar. E Agar significa imigração. Emigração. Então, aí vocês estão observando o caráter de Sara. Contenciosa, Sarai, contenciosa, e o caráter de Agar, que é uma pessoa que não vai estar constantemente no mesmo lugar e sempre vai estar envolvida em mudanças radicais de posição, mudanças em todos os sentidos. É uma pessoa que você tenta confiar, mas infelizmente faz parte do caráter negativo, isto é, do seu desequilíbrio instintivo, dos seus instintos, desequilíbrio dos seus instintos constantes, de tal maneira que ela se torna uma pessoa inconfiável. Como Ló, o mesmo caráter de Ló é o mesmo caráter, só que Ló não era egípcio. Você vê que o mundo, ele é o antítipo, é a realidade do nome Egito. Assim, carne é o antítipo de Amaleque. Vocês vão ver nações que representam a vida, elementos, uma tipologia extraordinária para nós usarmos para comparar com atitudes, com caráter, com personalidade, que é totalmente diferente uma coisa da outra. Então nós temos aqui
Sarai, uma mulher contenciosa. Deus tinha feito uma promessa para Abraão e é lógico que ela estava ali e ouviu. Ele diz no capítulo 12, verso 1, ele diz: e Jeová disse a Abraão, ainda o nome dele não está mudado, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai. São três coisas diferentes. A terra representa a cultura. A terra representa a cultura. A parentela representa o teu controle. Teu controle. E a casa do teu pai representa, a casa do teu pai representa o teu legado e a tua herança. E são duas coisas aí na casa do teu pai. Deus quer fazer a história de Abraão nova. Sai da tua terra, eu quero te dar uma cultura nova. Eu quero te dar uma nova parentela que não te controle, mas que você dê destino, dê promessa e dê território para esta parentela. E da casa do teu pai, de onde você não vai receber o legado, porque eu quero que você seja o pai de um novo legado e de uma promessa, de uma nova promessa. Sempre eu vou estar tratando essas três palavras que eu coloquei alguns dias atrás, alguns meses atrás. Você tem uma promessa de Deus. Abraão tinha uma promessa. Em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, aqui ó, Gênesis capítulo 12. Agora Abraão vai ser um peregrino. Essa peregrinação vai lhe trazer o seu território. E o seu destino está se ele seguir, se ele crer, se ele viver, se ele obedecer. Se ele obedecer os seus estatutos, como vai estar lá em Gênesis, capítulo 26, que Deus faz ele viver os estatutos antes de Moisés, os estatutos, os juízos, os mandamentos, os seus preceitos, no capítulo 26 que ele fala isso. Como é possível que Abraão vivesse isso antes de Moisés? Ainda não havia estabelecido a lei, e a lei ela estava baseada nesses pontos importantes aí no capítulo 26, ele diz assim, capítulo 26 de Gênesis, verso 5, portanto, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis, algumas traduções colocam juízes aqui. Então isso aqui é em Gênesis 26, 5, Moisés ainda vai nascer filho de Levi, ainda vai haver o Isaac, o Jacó, os seus 12 filhos, de onde sai Levi, de Levi vai nascer aí os quatro filhos de Arão, e deles vai lá na frente ainda, lá na frente da tribo de Levi, vai nascer Moisés e vai nascer Arão. Então, quando Moisés já está com seus 80 anos, depois que ele tem um encontro com Deus, mais 40 anos que ele passa na casa de Jetro e mais 40 no deserto, 38 mais 2 no caso. Então ele estabelece essa lei, esse estatuto, ou esses estatutos, esses juízos. Não estou falando de várias gerações, de muitos anos e de muitas etapas que essa nação iria viver. Então, como Abraão pode viver esses estatutos, esses juízos, se esses juízos não haviam ainda sido promulgados lá no Monte Sinai? Porque ele estava guardado, ele está guardado no coração de cada um. Em Romanos capítulo 1, fala que Deus colocou no nosso espírito humano suas leis, seus estatutos, seus juízos, e a gente, sem ler, sem observar a Bíblia, a gente sabe que o que é errado, o que é certo quanto a Deus, do ponto de vista vertical, e o que é errado quanto
aquilo que é horizontal na nossa vida, que é o nosso próximo. Por isso que aquele doutor disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, porque as leis estão baseadas para Deus, o nosso respeito para Deus vertical e o nosso respeito para com o nosso próximo horizontalmente. Então Jesus disse, disseste bem, ganha 10. Ali Jesus disse, faz isto e ressuscitarás. É o que ele está dizendo ali no texto. Muito bem. Aí nós temos uma promessa no capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abraão, como Jeová lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã. E levou consigo a Sarai, sua mulher. Essa palavra, ele levou consigo a Sarai, aí depois o texto é assim, sua mulher, que veio a ser sua mulher. O texto quer dizer, porque quem está narrando, isto é, Moisés está narrando isso. Então ele está dizendo assim, hoje sua mulher, é como se nós estivéssemos assim, ele tomou, levou consigo a sua meia-irmã. Não houve casamento, não houve festa, não houve absolutamente nada. Ele simplesmente tomou a sua meia-irmã e vai comigo. Durante esse período em que ele viveu com ela, ele viveu como se ele estivesse vivendo amasiado de Sara. Ele não tinha segurança no sentimento que ele tinha por ela. Por causa disso, ele maltratou Sara muitas vezes, mas 8 foram maltratos que feriram o coração de Sara profundamente. Ele gostava de dizer que Sara era mais velha do que a idade dele. Isso foi uma grande ferida. E quando ele teve o filho, no capítulo 21, no capítulo 22, a seguir, passaram-se 7 anos, ele vai agora fazer a oferta das cordeiras, e depois passaram mais 7 anos, 14 anos, ele vai e toma o seu filho e diz que o sacrificará no monte de Moriá. Outra grande ferida do coração de Sara. Ele mentiu 2 vezes, dizendo que Sara não era a sua companheira, que era a sua irmã. Entregou ela aos cuidados de Faraó, e Deus a livrou de que ele tivesse relação íntima com ela. Isso aconteceu também de novo nos dias de Abimeleque, na terra dos filisteus, quando ele novamente mentiu a respeito do seu relacionamento, o seu relacionamento que eu posso escolher, eu tenho que escolher essa palavra para vocês, porque eu estou pensando aqui, como Paulo coloca no capítulo 7 de 1 Coríntios, e poucos sabem, poucos leem o capítulo 7 de forma correta. Lá ele fala dos casados, depois ele fala dos solteiros, depois fala das viúvas, depois fala dos amasiados, e depois ele volta a falar das viúvas e das solteiras, e também, mais uma vez, eles soltam um versículo a respeito dos amasiados. E poucos líderes, poucos pastores que ensinam a palavra, eles sabem isso, porque eles misturam todo o capítulo 7. Mas o capítulo 7, ele tem sido um capítulo de confusão, de 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele fala dos casados, dos solteiros, dos viúvos e daqueles que vivem amasiados, e dos deveres que as mulheres não têm, que a maioria dos líderes, por falta de leitura correta, leem o texto e acabam ensinando errado muitas coisas relacionadas aos problemas matrimoniais. Por isso que eu escrevi o livro específico, explicando isso, também na minha Bíblia Ômega, também na Bíblia Bible Cronos, e também no meu livro, a diferença entre o repúdio e o divórcio, que muitas pessoas não sabem a diferença entre o repúdio e o divórcio. Alguns líderes optam para que o casal viva no repúdio do que ter a sua libertação da sua vida de repúdio. Nessa vida de repúdio, muitos morreram, muitos são maltratados, muitos vivem como escravos de uma outra
vida carrasca, um escravocrata na sua história. Isso está na Bíblia, pastor? Está, mas alguns líderes querem apagar isso da Bíblia. Eles gostariam de rasgar, e quando eu falo sobre isso, eles ficam tão irados contra mim, eles gostariam de, se eles pudessem tirar a minha vida, eles tirariam. Mas Deus é quem me guarda, Deus que me guarda. Então ele tem uma promessa. Então a sua vida tem uma promessa, você precisa alcançar o seu território e você precisa chegar no seu destino, que é exatamente a vida de Abraão, a vida de Sara, a vida de Agar, a vida de Ismael e a vida de Isaac. Então você tem aí a ideia de que Abraão teve um casamento, teve uma festa de casamento, mas não. Ele simplesmente diz para ela, me acompanha, e foi embora. E a tomou como se fosse uma mulher. Não teve um matrimônio, não teve uma festa como Jacó, não teve uma festa como todos os homens de Deus, os patriarcas, tiveram uma festa de casamento. Não houve isso. Esse negócio de casar na igreja, nós inventamos do ponto de vista cristão. É lindo? É, mas não é uma ordenança bíblica que nós temos que casar na igreja, mas algumas pessoas religiosas querem isso, mas não tem nenhum texto da Bíblia que fala sobre isso. A festa era uma festa legal, diante de um sacerdote, diante de um juiz, e ela tinha 3 estágios. Primeiro tinha a promessa, os nubentes, está em Deuteronômio a partir do capítulo 20 até o capítulo 25, você tem que ler ali, os nubentes, a nubente. Nós temos ali, depois tem o segundo passo, que era ir até os juízes ou sacerdotes, e ali eles celebravam o desposamento. O desposamento era uma bênção legal, baseada na lei, e eles saíam dali com a sua ata de casamento ou a sua certidão de casamento, mas cada um voltava para sua casa. Tanto o homem como a mulher não iam para sua casa já para conviver, eles iam para a casa dos seus pais e ficavam esperando a festa, a celebração das bodas, que eram 7 dias de festejo, que eles deveriam cumprir como celebração para receber a bênção dos seus familiares e a bênção dos seus pais. Então são 3. Número 1, a promessa, que os jovens ainda eram talvez crianças, ou jovens, adolescentes, quando eles eram prometidos um para o outro diante dos seus pais. Então esse aí era o que nós chamamos, não era namoro, não era namoro, vamos começar a namorar, não, eles eram prometidos. Então eles eram comprometidos. Depois vinha, então, o momento em que eles vinham para serem desposados diante do juiz. Quando José e Maria tiveram a notícia de que Maria estava grávida pela virtude do Espírito Santo, ela estava desposada já de José, já tinha sido prometida quando eram jovens, já tinham comparecido diante do juiz ou do sacerdote, e eles eram desposados. Esse desposamento era um casamento legal que era feito. Então ela já era esposa desposada de José, e José já era desposado de Maria, quando o anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher. Como? Onde? Receber aonde? Porque eles não estavam em casa. Não temas receber, porque estando José desposado, estando José e Maria desposados, então eles já eram esposos. Por isso que eu tenho falado a muitos, a igreja não é noiva, não, ela já é esposa, ela já está desposada, como a mulher desposada, Apocalipse capítulo 21, como uma desposada, a igreja já é a esposa do Cordeiro. Então, o que está faltando? A promessa que foi feita antes da fundação do mundo, e nós temos agora, nós temos o desposamento que foi feito na cruz do Calvário. Eu levantarei a minha igreja,
Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou do Sheol não prevalecerão contra ela. Ela já é esposa e o Espírito e a esposa, Apocalipse, último capítulo, dizem, vem. A sua versão está dizendo noiva, essa é uma versão errada, um texto errado e mal traduzido. No grego está muito claro a esposa, o Espírito e a esposa. A igreja não é noiva. Aí está cheio os congressos de homens, de mulheres, de jovens, e os grupos de louvores, os cantores, que a maioria dos cantores não tem conhecimento. Se você pedir para eles, abra Êxodo, a maioria absoluta deles vai abrir a Bíblia lá pelo meio para achar o livro de Êxodo, porque como eles querem compor, compositores que tem, compositores que conhecem a palavra, claro que há, mas são pouquíssimos, assim, uns 5 ou 6 de milhares que conhecem a palavra e que nas suas letras não tem erro de doutrina bíblica. Não é doutrina de usos e costumes que eu estou falando, não. Estou falando de doutrina bíblica, de doutrina da palavra, da teologia bíblica. Por isso que o livro de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele falou assim: se não fosse assim, não vos teria dito, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu irei, e quando eu for, voltarei para vós, para que todos estejais comigo. Então, ele está dizendo o seguinte: estou indo preparar a casa para a grande festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, verso 5 em diante. As bodas do Cordeiro será a grande festa equivalente à terra, que para nós será como 7 dias, mas na terra será como 7 anos. Então ele está mostrando para nós que ainda falta essa terceira parte. A igreja foi conhecida, foi prometida antes da fundação do mundo. Ela foi desposada na cruz. A igreja é a esposa do Cordeiro. E nós estamos esperando só o que está escrito em João capítulo 14, 1 a 3. A festa das bodas que virá, depois do galardoamento, que nós teremos, a ceia do Senhor que nós teremos, Jesus prometeu, a apresentação do esposo, que está em Salmo capítulo 45, e também a entrada dos ministros de Deus que entrarão antes, quando a trombeta tocar e o chamar, para poder apresentar a esposa ao seu esposo, como está escrito no capítulo 45 de Mateus, 45 de Salmos, e capítulo 25 de Mateus. Nós temos aí esses dois. Agora, o que tem a ver tudo isso com Sara? Para mostrar para vocês que a vida de Abraão não foi brincadeira. Que essas feridas que ele fez em Sara eram exatamente pela razão dele não ter recebido a bênção do casamento. Muitos líderes, muitos pastores querem fazer casamentos das pessoas amaziadas na igreja, querem dar ceia, né? E esses pastores neopentecostais hoje, principalmente alguns pastores de Miami, alguns pastores ali que estão em Orlando, que vão aqui do Brasil fugidos muitas vezes, e que vão para lá para fazer um novo ministério, para começar uma nova vida, e a maioria deles vai com graves problemas que eles enfrentaram aqui no Brasil ou nos seus países, como México, Guatemala, etc. E lá eles se tornam permissivos. Não é a liberdade em Cristo, é a libertinagem. E o que eles fazem? Eu agora estou aqui, ninguém manda em mim, tem ninguém sobre a minha cabeça, então eu posso fazer o casamento de pessoas amaziadas. E está cheio de igrejas lá em Boston, em North Carolina, em Washington, em Pompano Beach, Delphi Beach, cheio de gente lá que está ensinando que a pessoa que está amaziada, não, ela está bem, está tudo bem com ela, pode começar o ministério, vamos batizá-la, vamos ungí-los. Amaziados. Vocês podem acreditar nisso? Eu moro lá e eu sei do que eu estou falando. Então, e agora? A doutrina no Brasil é diferente da doutrina bíblica, que
estabelecida em outros países? De maneira nenhuma. A palavra de Deus segue igual, ela não muda, ela é invariável, ela é a regra de fé. Não tem saída para você. Você vai enfrentar todas as dificuldades que Abraão enfrentou. E quais foram as dificuldades? Número 1, você vai ter que mentir muitas vezes a respeito. Você é casado? Sou. Não é. Você tem uma certidão de casamento? Tem, mas não tem. Então você vai enfrentar, você pode observar desde o capítulo 12 de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, que fala da vida de Abraão, é isso que eu estou querendo dizer, até o capítulo 21, quando ele tem, o capítulo 20, quando o 21 ele tem o Isaac, e o capítulo 20, quando ele é confrontado por Abimeleque, quando ele entrega a sua esposa para Abimeleque, e a Bíblia diz que Deus tirou a virilidade de todos os homens naquela noite, até dos animais. E veio um espírito de antivirilidade, um espírito de antivirilidade entrou e desceu sobre todo o território de Gerar, da terra dos filisteus. Nenhum homem foi viril naquela noite, por causa do rei Abimeleque. E então o Senhor falou com Abimeleque naquela noite e disse: ai de ti se tu tocares nesta mulher. Então as dificuldades que você tem quando você é amasiado. Qualquer um pode tomar sua mulher. Qualquer um pode tomar daquilo que ainda não lhe pertence, mas que você mente que te pertence. Ou mente que não te pertence. Toda a tua vida, como a vida de Abraão, do capítulo 12 até o capítulo 20, foi uma vida de peregrinação sem resultados. Você pode observar ali, somente problemas. E esse capítulo 16 está exatamente no meio dos problemas de quem vive maritalmente. Quem vive maritalmente. Esse texto, Paulo, ele foi muito, muito severo quando ele fala sobre isso, né? E quando eu fiz a explicação na Bíblia Ômega, que é uma Bíblia extraordinária, que quem realmente ama a palavra de Deus, tem nessa Bíblia uma bênção. Aí nós temos vários parágrafos aí. Ele vai falando aí sobre a esposa, depois ele fala sobre concessão apostólica, que é uma concessão apostólica. Poucos líderes sabem sobre isso, que a concessão apostólica é aquilo que o mandamento não tem, é aquilo que a consciência não determina, mas só que Deus deu ao apóstolo a autoridade de determinar quando não há o mandamento, quando também não há a consciência, não tem uma consciência firme a respeito daquilo ali. Então ele fala por concessão, e o que ele disser, o que ele determinar aqui como apóstolo, Deus vai respaldar. Aí ele coloca do solteiro no verso 7, e vai no verso 7, verso 8, aí ele vai até o 9, aí ele começa a falar os casados, ele fala os casados, aí ele diz aí dos casados, aí depois ele, no verso 12, fala aos outros, são que vivem maritalmente, maritalmente, aos outros. E aí ele vai no verso 13, o verso 14 e o verso 15, verso 16. Também, deixe-me ver, versículo, deixa eu ver aqui. Que ele mais trata, vai até o verso 24. Até o verso 24, mas ele também trata do descrente. Então, o verso 12 até o 24, ele está falando mais exclusivamente daqueles que vivem maritalmente, quer dizer, aos outros. Aí ele volta a falar às jovens solteiras, às virgens. Ele vai falar aí. Aí ele torna a falar no verso 27, dos que estão ligados a uma mulher, ou maritalmente, ou aqueles que vivem casados. Mas ele também fala que se esse que está ligado a uma mulher
se te casares, não pecas. Por isso que aí no verso 27 e 28, ele volta a falar os que vivem maritalmente, que podem se casar. E se casar não vai pecar. Muito pelo contrário, ele vai consertar a sua vida. Então, estou só lendo um pouco do texto para que vocês vejam que ele não está falando só sobre os casados, no capítulo 7, ou só sobre os solteiros. Lá mais na frente vai falar também das viúvas. Aí o pastor disse, pastor, eu li esse texto aí muitas vezes na minha vida, mas eu nunca prestei atenção. Só agora que eu estou prestando atenção à condição dos que vivem maritalmente, como Abraão viveu com Sara até o capítulo 20. E o que aconteceu com o capítulo 20, pastor Deus? Capítulo 20, então, Abimeleque vem e fala com ele. Abimeleque vem e fala com ele e diz, por que você não me falou a verdade? Então, Abimeleque faz o casamento deles no capítulo 20. Abimeleque faz o casamento deles no capítulo 20. E ele coloca, depois que ele faz o casamento, aí no capítulo, isso aqui está, a partir do verso 10, perguntou mais a Abraão, com que intenção fizeste isso? Está reclamando com Abraão. Abimeleque é um homem justo, você vai ver isso lá pelo capítulo, especialmente no capítulo 26. E Abraão se justifica, tenta justificar no verso 11, porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, me matarão por causa da minha mulher, da qual ele convivia, segundo a linguagem do apóstolo Paulo. Aí diz assim, verdadeiramente ela é minha irmã, e era verdade, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher, ele veio a ser. Então, quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu li lá em 12, ele pegou, e vem comigo, saiu errante, debaixo do erro, né? Saiu errante, errando, sem saber o destino, esse é o sentido. Aí eu lhe disse, esta é a bondade que me farás, em todo lugar onde for, dirás que eu sou teu irmão. Então ele fez um contrato com Sara, esse era o único contrato que ele tinha, emocionalmente com Sara. É lógico que vocês percebem que o assunto é muito largo para a gente poder tratar já imediatamente do capítulo 16, para que vocês tenham uma ideia a respeito disso. Então, as dificuldades de uma pessoa que vive maritalmente é um perigo muito grande. Você não prospera economicamente, o dinheiro é como se estivesse caindo, todo o dinheiro como se estivesse caindo num saco furado. Todos os seus propósitos não se cumprem, seus sonhos não se realizam, você não chega na terra do seu destino, você peregrina errante, como ele disse aqui. As promessas parecem que ficam mais distantes, como aconteceu com Abraão. E o seu destino, ele nunca vai chegar. As pessoas que vivem maritalmente, elas têm todas as dificuldades. Você tem que se casar. Quais são as dificuldades para você se casar? Por que você não se casa? Ah, porque tem uma doutrina assim, tem outra doutrina assim. Eu não posso, porque eu não resolvi meus papéis não estão resolvidos. Eu estou vivendo assim. Cada dia que você viver dessa maneira, você vai viver com Abraão, do capítulo 12, debaixo de promessa, procurando seu território que nunca vai encontrar, promessas que não vão se cumprir, e um destino em que você nunca vai chegar. As pessoas que vivem maritalmente vão viver mentindo como Abraão mentia, vão viver fugindo como Abraão fugia, vão viver errantes como Abraão viveu, e ele vai viver um contrato falso com a sua própria esposa, que é naturalmente, segundo Deus, a sua esposa. Mas Deus não vai cumprir a promessa com você, porque você está vivendo no incesto. Você fez um contrato com a sua esposa de irmão com irmã. Você não fez um contrato de marido e mulher. Em todo lugar que tu fores, nós vamos mentir. Todo lugar que nós formos, nós vamos mentir. Nós não temos certidão de casamento. Nós não podemos ser
pai e mãe da promessa Isaac, porque nós vivemos no incesto e Deus não vai me dar a promessa fruto de incesto. Esta é, aí você vai ver lá a reclamação de Sara vivendo os perigos do incesto, os perigos de quem vive maritalmente sem o casamento. Aí Abimeleque faz o casamento no capítulo 20, abençoa, dá terra para ele e diz, ai de quem passa, ai de quem tocar, ai de quem tocar. Que coisa tremenda, que coisa tremenda, que coisa tremenda isso aqui, capítulo. Aí, então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos deu a Abraão e ali restituiu a Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante de ti, habita onde achares melhor. Então, primeira bênção que ele recebe quando ele é casado, que ele é declarado casado por um rei filisteu. Olha só que coisa, como o casamento ele não tem o espírito da religiosidade. Foram os católicos que criaram isso, os evangélicos receberam dos católicos esse espírito. De tal maneira que os irmãos arregalam os seus olhos, você não é casado na igreja. Na verdade, ele é casado lá diante de um juiz, ou diante de um sacerdote juiz, que os sacerdotes eram juízes também. Então ali é determinado debaixo da lei. A Bíblia diz no capítulo 7 de Romanos que há a lei do casamento, a lei. Não é uma conversa fiada de um pastor que vem aqui e junta duas pessoas diante da igreja, não. É diante da lei o casamento. Ela passa agora a viver debaixo dessa autoridade da lei, diante da lei do marido. Capítulo 7 de Romanos, verso 1, 2 e 3. Ela está ligada à lei do marido. E essa lei, a lei promulga, decreta uma bênção, um novo princípio entre essas duas pessoas. Você está dizendo então que o casamento na igreja é errado, pastor? Não. Eu estou só dizendo para vocês que ele não cobre o casamento legal. Ele não pode ser tomado em lugar do casamento legal. É necessário que você tenha a sua certidão de casamento recebida diante de um juiz de paz. Hoje, na nossa cultura mundial, que é hoje mundial, a mesma cultura nesse aspecto. Então não adianta, pastor, só vai declarar que eu sou casado. Não, você vai viver como Abraão, do capítulo 12 até o capítulo 20. É necessário que Deus levante o Abimeleque para declarar que você, Abraão e Sara, são marido e mulher. Eu vos declaro marido e mulher. Eu vos abençoo como marido e mulher. Então essa bênção que vem em cima da lei que foi dada pelo juiz de paz. Então a primeira coisa que Abraão recebeu foi heranças. Recebeu bênçãos que ele recebeu. E quando você casa, você dá início, você dá um empurrão no seu irmão, na sua irmã, no seu filho, na sua filha, economicamente, para que eles possam começar a sua vida em honra, uma oferta abençoada para esse casamento, para que eles possam viver uma vida abençoada. Viver maritalmente, isto é, sem o casamento legal, por várias outras circunstâncias, sejam elas as justificativas que você quiser dar, ela não vai cobrir a legalização do seu matrimônio diante de Deus. E isso vai causar sobre a primeira bênção que vai explodir, a primeira semente que vai brotar, é que você começa a receber as bênçãos da terra. Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas deu a Abraão, ele restituiu Sara. Restituição você vai ter. E diz, eis que está a minha terra diante de ti, habita onde achares melhor. Ela recebe herança, recebe legado. Legado espiritual, herança física. E Sara disse, eis que tenho dado, e a Sara disse, eis que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e te seja como véu justificador diante de todos os que estão contigo, perante os quais estás reabilitada.
Então ela foi reabilitada. A mulher é reabilitada. Então do verso 14 até o verso 16, aí está o matrimônio legal de Abraão e de Sara. E orou Abraão a Deus, e Deus curou a esterilidade de Abimeleque. Então ele também devolveu, Abraão teve autoridade para devolver a esterilidade de Abimeleque, de sua mulher, de seus servos, de maneira que tiveram filhos. Então ele abençoou Abraão, Abraão abençoou ele, porque Jeová tinha fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então logo a seguir, Abraão, depois logo a seguir, que ele é declarado marido e mulher por Abimeleque, então, veja no capítulo 21, nasceu Isaque. No verso 5, verso 3 ao 5, nasce Isaque, porque Abraão, ele sai da condição de maritalmente casado, ele sai da condição que ele estava de amaziado e passa a condição de casado, ou eles dois de casados, e a partir daí Deus disse agora, eu posso dar a promessa aqui, ó, a promessa pode acontecer, a promessa, agora ele já tem um território, e agora ele vai partir para o seu destino, no nascimento do seu filho. Na próxima aula, nós vamos continuar este assunto. Espero que vocês possam continuar a esperar sempre coisas boas da parte de Deus. Na próxima aula, eu vos darei a continuidade do texto do capítulo 16. Creio que vão ser umas 3 aulas. Que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que no dia 4 agora de dezembro, até o dia 7, nós vamos estar em Caraguatatuba, São Paulo, num lugar lindo, um lugar maravilhoso. O pastor Anderson, vou colocar aí o telefone dele, ele está cuidando de tudo isso, você pode ligar para ele, ele tem todas as respostas para as suas perguntas, você pode ligar para ele, vou colocar aí, se alguém já tem aí o telefone do pastor Anderson, já pode me ajudar, já pode me colocando aí, Anderson de Paula, que ele está cuidando de tudo isso. Estamos nos preparando, eu já estou agora no Brasil, já encaminhando para São Paulo, nessa próxima semana, para estar cuidando pessoalmente da hospedagem, e eu vou colocar o link aí para você entrar no link aí, se alguém já tem, pode me ajudar também, colocar o link aí para vocês, e vocês têm desconto de grupos de 5, desconto de grupo de 10, e você tem desconto para os casais, e tem um preço individual. Aí você vai poder comer, tomar café, almoçar, jantar, e vai passar o dia todo, desde as 8h30 da manhã até as 10h30 da noite, algumas noites vão passar das 10, que vamos estar estudando Efésios, versículo por versículo, Efésios, versículo por versículo, e se houver tempo e condições, vamos então estar estudando também Colossenses, versículo por versículo, e você é o nosso convidado para estar conosco, você que ama a família Osana, é parte da família Osana, saiba que você está sendo convidado para esse grande seminário em Caraguatatuba, São Paulo. Te esperamos, em nome de Jesus, do dia 4 ao dia 7 de dezembro. Em nome de Jesus. Entre na nossa página, ela está à sua disposição, quando eu comecei no início, o nosso combo dos livros da teologia latina. Está sendo usado esse combo em muitas escolas, muitos seminários. Eu fiquei sabendo, muitas escolas no mundo inteiro, teologia sistemática, e você tem todos esses livros à sua disposição, e você pode adquiri-los, e pode adquirir também para ensinar, para dar classe. Nós temos aqui soteriologia, angelologia, dunamiologia, o estudo dos milagres de Deus. Temos a Portal da Teologia, que é o estudo introdutório da teologia sistemática e da teologia bíblica. Temos também Proscuneologia, que é o livro 1 e o 2. Um fala só sobre a oferta em toda a Bíblia, e o outro fala dos princípios das ofertas, baseados no livro de Levítico. Levítico é um livro maravilhoso. Nós temos lá aí para vocês o estudo de Levíticos aí em vídeo para vocês entrarem aí no osanabibleschool.org.
enfim, nós temos o Portal da Teologia, nós temos a Episcopologia, que é o estudo sobre o Ministério das Mulheres, Episcopologia, só sobre o Ministério das Mulheres, se elas são chamadas ou não são chamadas para servir ao Senhor. Nós temos vários tomos que estão à sua disposição. Esses são 11, com os 2 grandes livros que são os livros de desenhos teológicos, para você estudar, para você realmente se aprofundar de uma forma bem profícua para a glória de Deus no seu ministério. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, que vai ser a aula 2, da qual eu vou continuar esse tema, 2 mulheres, 2 destinos.